Bora lá, bora trabalhar. Mais uma semana aqui de trabalho, de campo, fazendo inventário. Nesse caso aqui é plantio de teca. Aqui está mais ou menos com 14, 15 anos de idade esse plantio. Aqui foi plantado sementes seminais. Esse talhão aqui é seminal. O espaçamento aqui é 4x4. Aí, bora lá. Fala pessoal, meu nome é Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso, desde 2006, tá? E aqui no meu canal, todos os dias você tem um conteúdo gratuito, super bacana, onde de diversas formas eu te ensino a ser um profissional florestal de sucesso, tá bom? Nessa semana em que eu tô gravando aqui esse vídeo, ao longo da semana, eu estive fazendo uns inventários florestais, alguns acompanhamentos em alguns plantios florestais de teca, né, que estão aqui no estado do Mato Grosso. Tá? E aí nesses plantios eu fiz lá os inventários, os monitoramentos, eu tirei algumas fotos, né? Eu dei ali alguns acompanhamentos e consultorias para clientes, tá? E aí nesse vídeo agora que eu resolvi compartilhar com vocês um pouco aí dessa experiência que eu tive essa semana, tá bom? Com as fotos e considerações, com as experiências e considerações, com as minhas recomendações técnicas ali para os clientes, tá bom? Então a intenção desse vídeo é fazer aqui com vocês como que um bate-bola, tá? Para que você possa crescer profissionalmente e aprender aí com isso que eu tenho para compartilhar aqui com você. Bom, para quem ainda não conhece, a teca, né, que tem o nome científico de Tectona grandis, é uma espécie originária da Ásia, né, mais especificamente ali das florestas de monções da Índia, onde nessa região ele possui, ao longo do ano, é uma região que possui dois climas bem definidos, né? Um é um clima muito chuvoso, né, e úmido, e o outro é um clima bastante quente e seco, né? E aí, por coincidência, essa é praticamente a característica da região como um todo aqui do Mato Grosso, onde eu moro, e também em regiões vizinhas, né, como Goiás, Tocantins, algumas regiões ali do Pará, né? Então, por esses motivos, a teca é bastante plantada aqui na região, tá? E aí, além disso, a teca também, caso você não saiba, é a espécie tropical mais plantada no mundo todo, tá? Porque a teca, como ela possui essas características aí dos locais onde ela vem naturalmente, né? Uma estação bem chuvosa, onde ela se desenvolve mais, e uma estação mais seca, onde ela diminui ali um pouco o ritmo de crescimento. Isso faz com que a madeira tenha boas características de resistência mecânica. Quando a madeira já é mais adulta, mais madura, a madeira possui boa resistência a intempéries, a ação do sol, da chuva, das intempéries do clima e do tempo, né? Então isso tudo faz com que seja uma madeira muito bonita, muito fácil de se trabalhar, né? Ela pode ser muito bem utilizada tanto para móveis internos quanto para móveis externos, que precisam de ter uma boa resistência. Ao mesmo tempo, a beleza e durabilidade da madeira faz com que ela seja aplicável até mesmo em utilizações mais nobres, como por exemplo a utilização em navios, decks e pergolados e aí que tem um alto valor agregado, né? Então tudo isso faz com que a madeira da teca seja uma madeira nobre, muito bem valorizada em qualquer situação, em qualquer mercado, né? Tanto para mercado interno aqui no Brasil, quanto para exportação, né? No caso de exportação, a madeira é comercializada em dólar, então isso é um atrativo a mais para os investidores e produtores, tá bom? Então todas essas características são muito desejáveis e bem vistas pela teca, no caso da teca. Bom, e agora eu vou mostrar aqui para você alguns exemplos práticos, né, de manejo, de práticas silviculturais, de combate a pragas, né, que foram situações aí vividas na prática no campo de batalha, tá bom? Com algumas fotos e vídeos, tá? Mas primeiro eu vou te pedir para que você se inscreva no canal, para que você ative o sininho aí para você ser notificado cada vez que eu postar algum vídeo, alguma publicação, tá? Porque caso você não saiba, todos os vídeos que eu posto aqui diariamente, né,
o YouTube, no caso, a rede social que você esteja vendo, normalmente eles não entregam para todos os seguidores, né? Ele tem a questão do algoritmo e tudo mais, mas aqui no YouTube, se você tiver se inscrito e com o sininho notificado, cada vez que eu postar algum vídeo, você vai ser notificado para você poder assistir aquele vídeo ou não, se ele não for do seu interesse, mas de qualquer forma é importante que você seja notificado, tá? Porque tudo isso são formas de você agregar valor, de agregar conhecimento aí na sua carreira, para que você possa ser um profissional florestal de sucesso, tá? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você sempre estar atento a tudo que eu publicar aqui diariamente. Ó, setembro de 2022. Asteca caducifólia, sem folhas. E só que à medida que vai abaixando o terreno, ali embaixo tem um córrego, então aqui as árvores ainda não caíram totalmente. Sinal de solo mais úmido. Ali a turma fazendo a medição de inventário. Bom, como vocês puderam perceber aí, né, a teca é uma espécie caducifólia, né? O que isso quer dizer? Espécies caducifólias são aquelas espécies em que quando chega ali no período seco, né, ela diminui o ritmo de crescimento e aí, naturalmente, as folhas da árvore caem, né, e aí até forma aquele tapete de folhas secas ali no solo, tá? Mas isso é uma característica normal, uma característica evolutiva da espécie, né? É uma característica que faz com que a espécie ela perca menos umidade para o ambiente, né? Já que o clima ali está seco, quando ela perde as folhas, ela consegue manter melhor a umidade que tem dentro da madeira, né? Consequentemente, com isso, ela até diminui um pouco do ritmo de crescimento, né? E aí, essa característica de espécie caducifólia faz com que na estação chuvosa ela tenha ali um ritmo de crescimento maior. Então, por exemplo, se a gente fizer uma medição, um inventário, no início do período chuvoso e no final do período chuvoso, ela vai ter um bom nível de crescimento. Se a gente fizer uma medição de inventário no início do período seco e no final do período seco, ela vai ter um pouco crescimento, né? Vai ter, mas é bem pouquinho, quase nada, né? Tudo isso por conta dessa questão dela perder as folhas, por conta dessa questão dessa característica evolutiva, né? E essa diferença de crescimento entre o período chuvoso e o período seco é que faz com que haja os anéis de crescimento na madeira, né? Além da formação dos anéis de crescimento, quando a gente lá faz o corte da madeira, vai fazer as tábuas, blocos, os produtos, né? Tudo isso faz com que as árvores tenham ali um desenho, né? O próprio anel de crescimento da madeira confere, né, na madeira uma característica de beleza única. Cada peça que se faz com a teca é única, seja lá ela qual for, né? Então, por conta dessa questão da teca ser uma espécie caducifólia, como vocês puderam perceber aí no vídeo, né? E aí, além disso, uma coisa interessante que a gente vê no vídeo é que nas áreas mais úmidas, né, justamente por conta dessa questão dela perder umidade, né, por conta dela ter ali esse reconhecimento, digamos assim, do período seco. No vídeo vocês perceberam que as árvores que estavam mais afastadas ali do riacho já tinham caído as folhas. Já as árvores que estavam mais próximas do riacho, onde era uma região mais úmida, ela ainda não tinha perdido todas as folhas, né? Isso é sinal de que ela mantém ali aquele equilíbrio de como ela já aquelas que ainda não tinham perdido as folhas é porque ela estava num solo mais úmido, então ela não precisou como que recorrer, digamos assim, essa questão da queda das folhas, tá? Então isso é uma informação muito útil para a gente entender que eu já vi casos em que produtores, em que eles não tinham tanto conhecimento, eles ficaram assustados quando viram que a teca estava caindo as folhas, acharam que era alguma doença, alguma praga, quiseram ir lá como que irrigar a madeira, aliás, irrigar o plantio, mas na verdade foi recomendado que não, que isso é uma característica normal da espécie, né? E aí acontece até mesmo que se a pessoa quiser irrigar, pode até ser que ela mantenha ali a umidade, que ela não caia as folhas, que ela tenha até um ritmo de crescimento maior. Só que eu não recomendo de se fazer isso, é natural que isso aconteça, porque é justamente como eu expliquei, né? É justamente essa característica da teca de ser uma espécie caducifólia que vai conferir a beleza na madeira, e essa diferença dos anéis de crescimento é que vai conferir resistência mecânica
às intempéries, também resistência química ao ataque de pragas e doenças. Se a pessoa for querer promover um crescimento, digamos que artificial, mais acelerado, corre o risco da madeira ficar menos densa, mais leve, corre o risco dela não ter um cerne ali de boa qualidade. Então, essa questão da teca ser uma espécie caducifólia é um processo natural e é justamente por isso que a madeira vale mais, tá? Então, primeiramente, vamos estar atento a isso. Um outro exemplo disso é eu mostrar essa foto para vocês aqui agora, que eu vou colocar aqui na tela, de um talhão onde foi plantado teca. Né? Isso aqui já é uma foto mais antiga de um outro plantio que eu acompanho. Essa foto eu tirei com drone, né? E aí, eu vou colocar aqui para vocês uma foto aérea de um talhão de mais ou menos aí uns 20 hectares, em que no mesmo lugar eu tirei uma foto no período chuvoso e outra foto no período seco. Então você consegue enxergar aí claramente que no período chuvoso está tudo bem verde, tudo bonitinho, né? Tem as áreas aí de floresta nativa ao redor, e aí onde tem o plantio de teca a gente reconhece a diferença entre a foto aérea no período chuvoso e a foto aérea no período seco, quando a teca caiu todas as folhas, tá bom? Então, isso também é uma informação muito interessante para a gente poder avaliar aí essa questão de como que ela se apresenta, qual que é essa característica dela em relação a ser uma espécie caducifólia, tá? Por isso que é importante pintar bem as árvores. As árvores aqui a gente pintou ano passado. De lá pra cá deu uma saidinha na tinta, ó. Deu uma apagadinha na tinta, mas ainda dá pra ver. Olha lá a nossa equipe. Caio, que é o dono aqui do povoamento, da floresta. E os ajudantes. Aí, ó, mais um trabalho. Bom, agora vocês acabaram de ver aí, além ali da questão da medição da parcela de inventário, né, da parcela amostral do inventário onde a gente faz o acompanhamento, eu achei interessante mostrar também, nesse caso, as árvores identificadas de azul. Né? Essa tinta aí que vocês estão vendo é como que tinta acrílica normal, né, bem barata, não precisa ser nada muito caro. E aí eu sempre opto por identificar as árvores com essa tinta azul, né? Porque é um tipo de demarcação que, principalmente, por exemplo, no caso da teca, ela vai crescendo, mas, por exemplo, diferente de algumas espécies de eucalipto que solta a casca, a teca ela não solta a casca, ela vai crescendo, mas a casca se mantém. Então, essa identificação nas árvores que a gente faz, ela permanece ali por uns 2, 3 anos, né? Essa tinta aí que vocês viram foi pintado ano passado, então, de um ano para cá, ela praticamente não soltou, continua lá, para a gente poder identificar as árvores. Essa identificação das árvores na parcela amostral também é muito importante, porque quando a gente faz um monitoramento da floresta, a gente vai lá naquelas árvores e faz a demarcação, né, da circunferência, altura, o estado fitossanitário das árvores. Numa próxima medição, é importante a gente ir lá naquele mesmo local e naquelas mesmas árvores, árvore por árvore, a gente identificar e poder anotar uma nova medição. E aí a gente verifica quanto que cada árvore cresceu em diâmetro, quanto que ela cresceu em altura, se teve ali um índice de mortalidade, se está tendo ali uma incidência, um percentual de pragas e doenças. E para a gente conseguir identificar tudo isso corretamente, é importante que todas as árvores estejam identificadas, né? E aí vocês viram aí um exemplo de demarcação através de tinta azul. Mas você pode utilizar outra cor, como por exemplo vermelho, né? Eu recomendo alguma cor que se destaque de longe, que não seja, por exemplo, verde, porque se você pintar de verde pode se confundir com as folhas, ou se você utilizar alguma cor que se confunda com a casca da árvore. Então, normalmente eu utilizo tinta azul ou vermelha, que são cores que a gente consegue identificar de longe. Ou você pode utilizar outros meios de identificação, como por exemplo a plaqueta metálica em cada uma das árvores, ou você utilizar ali como que uma fita demarcando o perímetro da parcela amostral, tá? De qualquer forma, é importante que você faça essa demarcação, essa identificação da parcela amostral e das árvores que estão dentro da parcela amostral, tá? Se você não fizer isso, corre o risco de você faz um primeiro inventário, beleza? Mas quando você for fazer novamente ali o inventário de monitoramento, o inventário contínuo, se você não conseguir identificar as árvores, você vai ter que fazer uma estimativa, né? Ou seja, a própria parcela amostral,
suponha que seja uma área, um exemplo de uma área de 100 hectares. E aí você vai ter lá um exemplo, 20 pontos, 20 parcelas amostrais. Essas parcelas amostrais, elas são uma amostra da população toda, ou seja, elas têm ali uma margem de erro. Se elas não tiverem identificadas as árvores, quando você for fazer novamente, você vai ter que praticamente instalar outras 20 parcelas, e aí você vai ter que, você vai ter que comparar essas novas 20 com as 20 anteriores. Como não são as mesmas, vai ter uma margem de erro entre uma e outra, fora a própria margem de erro da amostragem. Então, por isso que é importante você conseguir identificar as árvores da parcela amostral, tá? Para que esses valores de incremento, né, de tudo que a gente faz no inventário, de circunferência, diâmetro, altura, volume, quantidade de árvores, para que tudo isso possa ser o mais apurado possível, tá bom? Então não se esqueça de identificar corretamente as árvores da parcela amostral do seu inventário florestal. Olha o estrago que o formigueiro faz. Mostra aí, cara. Tudo folha da esteca. E o pessoal já começou a aplicar herbicida, aliás, isca formicida, para solucionar esse problema aqui. Bem aqui, junto da parcela. Ai, as bichinhas trabalhando. E lá. Bom, as formigas são pragas constantes em qualquer plantio florestal, em todas as fases do desenvolvimento de um plantio florestal, e com a teca também não seria diferente, né? Então vocês acabaram de ver aí um exemplo de alguns formigueiros que estavam aí nesse plantio que eu estava acompanhando, né? Você viu ali que a pessoa até pegou já uma quantidade bastante ali de folhas que as formigas já tinham comido, né? Então nesse caso o pessoal já está fazendo ali o combate às formigas. Nesse caso, a gente está utilizando uma isca formicida, em que é uma isca em que elas são como que saquinhos cheios dessa isca, né? Dentro desses saquinhos tem lá as iscas para as formigas pegarem e carregarem para dentro do formigueiro. A ação específica, né, especificamente, mas assim, a ação de como que essa isca formicida atua, ela atua de tal forma que as formigas pegam aquela isca e carregam para dentro do formigueiro, para que as larvas das formigas elas possam como que processar aquela isca, né? Em uma situação normal, o que acontece? A formiga ela pega a folha da árvore e carrega para dentro do formigueiro. Só que muita gente acha que a formiga se alimenta da folha, só que na verdade não. O que a formiga faz é ela carrega as folhas para dentro do formigueiro, e dentro do formigueiro, as larvas, elas como que processam aquelas folhas e produzem um fungo. Esse fungo é o que produz, é o que é o alimento das formigas, né? Então, o que a isca formicida faz é simular as folhas da árvore. Então, as formigas, elas carregam a isca para dentro do formigueiro, e lá, quando as larvas, na hora delas processarem aquelas iscas, né? Aí sim, as larvas do formigueiro morrem. Como a larva do formigueiro morre, então o formigueiro fica sem uma fonte de alimento. Então, aos poucos, o formigueiro todo vai morrendo de fome, tá bom? Então, é dessa forma que, nesse caso, a gente está fazendo ali o controle do formigueiro através dessas iscas formicidas. Agora eu vou te mostrar mais algumas fotos aqui, tá? Muito bacanas de um local que eu visitei também essa semana. Foi um local onde está sendo feito ali um projeto de integração floresta com pecuária e agricultura, tá? Então são sistemas integrados. E de maneira geral, eles têm, vamos dizer que tem três classificações, né? Que pode ser um sistema silvipastoril, né? Ou seja, silvio de silvicultura e pastoril de pasto, ou seja, é um tipo de sistema, um tipo de projeto em que na mesma área é conciliado um plantio florestal comercial com a produção de gado. Esse é o projeto silvipastoril. Ou pode ser uma outra classificação que é de
silviagrícola, né? Silvicultura agrícola de uma cultura agrícola anual, como por exemplo milho, né? Algum tipo de cultura que seja cultivado anualmente ali, consorciado também com a floresta. Ou pode ser um terceiro em que se une esses três elementos numa área só, que é um projeto agro-silvipastoril, né? Um projeto agrícola, um projeto de silvicultura, né, de floresta, e também de pastoril, de gado, tudo na mesma área. Esse último, muitos autores chamam aí de ILPF, que é Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, tá bom? Então, de maneira geral, existem essas três definições, tá? A vantagem desse tipo de sistema, desse tipo de projeto, é que muitas vezes, por exemplo, quando o produtor ele opta ali somente por um tipo de sistema, você vai ter os benefícios de somente aquele sistema, né? Então, por exemplo, se um produtor ele tem lá somente o plantio de floresta, ele vai ter todo um custo anual com a floresta, e aí isso vai demorar muitas vezes para ele ter um retorno, né, para ele ter uma receita. Mas quando ele opta por um sistema integrado, né, uma integração de floresta com alguma outra cultura anual, seja gado ou seja agrícola, isso vai trazer a vantagem de que aquele produtor ele vai ter anualmente a sua receita com aquela cultura agrícola ou pastoril que ele já vai ter ali anualmente. Ao mesmo tempo, ele vai ter ali os ganhos, como que vai ter um salto de receita quando ele chegar na época de explorar a floresta. E o melhor ainda é que quando esse tipo de sistema é bem feito, bem instalado, esses sistemas integrados, eles se interagem um com o outro, e eles até geram benefícios um para o outro. Por exemplo, né, quando tem aí um sistema silvipastoril, né, uma integração aí de floresta com gado na mesma área. O gado ele agrega também com a floresta, por quê? O gado ele promove ali o pisoteio de espécies daninhas, de espécies invasoras, né? Tem o pasto ali para o gado, então o próprio gado, à medida que ele vai comendo o pasto, né? Por ser ali uma espécie, uma planta que está no meio da floresta também, ele vai diminuindo a competição daquela planta com a floresta, sem falar da questão dos resíduos, né, do projeto pastoril, fezes e urina do gado, querendo ou não, promove ali uma adubação mais orgânica para o componente florestal, né? Então, dessa forma, o gado ele agrega com a floresta num sistema integrado. Ao mesmo tempo, a floresta também agrega para o gado, né? Porque as árvores, a linha de plantio, digamos assim, ela promove ali a questão da sombra, do sombreamento para o gado, né? E é sabido que a sombra promove ali um bem-estar animal, promove um conforto térmico para o animal. Então já é provado também que quando o gado ele tem mais sombreamento, ele engorda mais, né? Então isso gera ali um ganho de receita para o produtor. Então dessa maneira, quando o sistema ele já é bem instalado, bem desenvolvido desde o início, existem ali os ganhos de receita anual com a cultura agrícola, e aí existem saltos de receita com a cultura florestal, ao mesmo tempo em que esses dois sistemas integrados eles se interagem entre si e geram mais ainda benefícios entre si, tá? E aí, como eu disse, essa semana eu fiz aí uma visita técnica em um plantio, em um projeto como esse, e aí, nesse caso, o proprietário ele adquiriu uma área, uma fazenda, onde já tinha sido instalado um projeto silvopastoril, mas o dono anterior não mexeu por um bom tempo, meio que deixou abandonado, né? E aí esse proprietário atual, ele comprou a fazenda que já estava com aquilo instalado, e aí ele resolveu continuar com aquele projeto e pediu para que eu fosse lá dar uma olhada, tirar umas fotos e fazer algumas recomendações técnicas, tá? Então agora eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco dessas informações, um pouco disso que eu vi lá nesse caso, tá? Então, nessa primeira foto que eu vou colocar aí, eu estou te mostrando agora aí essa área, né, onde tem ali instalado um sistema silvopastoril, mas está como que largado, entre aspas, né, abandonado, por assim dizer. Então aí você pode até perceber que entre as linhas de plantio de teca, o mato já cresceu, tem uma boa quantidade ali de mato alto, então aquilo já não dá para se instalar, já colocar ali o gado no meio já de cara, né?
Além disso, tem muitas plantas invasoras, então isso também gera competição das plantas invasoras com o próprio componente florestal, né? Isso também atrapalha o manejo, a condução desse tipo de projeto. Além disso, você pode perceber também que nas linhas de plantio de teca, as árvores já estão com muitos galhos, né? Muitos galhos laterais, inclusive muitos desses galhos estão grossos, então isso atrapalha a questão ali da qualidade da madeira, então isso precisa ser tratado, precisa ser bem manejado e conduzido. Sem falar que todos esses galhos da teca que você está vendo aí na foto, todos eles atrapalham também, isso faz sombreamento, né, para a questão ali do capim ou da cultura que for instalada ali nas entrelinhas da floresta, né. Então, por mais que a teca, ela lá no topo, na copa, ela vai ter os galhos normal, é importante que seja feita a desrama até certo ponto, para que também o sombreamento da floresta não cresça tanto que vá até atrapalhar o componente ali agrícola ou pastoril, tá bom? Então, nessa foto é interessante a gente ver aí um lugar onde não foi mexido, onde que está, né, vários anos sem trabalhar, porque a gente vê vários pontos de melhoria, várias coisas que precisam ser arrumadas, né? Então, por isso que eu achei interessante começar aqui com essa foto. Já nessa segunda foto que eu estou mostrando aqui para vocês agora, né, é uma área que fica na mesma fazenda, onde também tem um projeto de silvopastoril instalado, mas olha aí, você pode ver agora a diferença de que nessa área o proprietário ele já deu início ali a um tratamento, a um manejo naquela área, né? Então, o primeiro ponto que dá para a gente observar aí, por exemplo, ele fez ali uma gradagem, né, para se retirar ali o mato, as plantas invasoras das entrelinhas de plantio. Então você já percebe claramente que ali sim já é possível ele como que plantar um pasto, se ele for, suponhamos que ele vai instalar ali um sistema silvopastoril, né, uma interação de gado com floresta. Então nessas entrelinhas de plantio aí que você está vendo, já é possível plantar um pasto, porque aí esse pasto vai crescer e aí vai servir de fonte de alimento para o gado, né? Uma outra consideração importante aí nesse lugar, nessa foto, é que você percebe também que já dá para a gente enxergar aí claramente que a floresta, as linhas de plantio de teca, ela já promove um sombreamento, né, que o gado pode se beneficiar, né? Então, como eu disse, o gado, à medida que ele for o próprio pastoreio do gado, vai retirando ali, nesse caso aí, praticamente não vai ter mais planta invasora, porque o próprio gado, né, vai pisotear, ele vai se alimentar do pasto ao mesmo tempo que ele pisoteia plantas invasoras, e ao mesmo tempo o gado ele se beneficia ali da sombra, e aí o gado engorda mais. Se o gado ficar na sombra, ele vai urinar, vai defecar ali mais próximo às linhas de plantio, então vai ter uma maior concentração de matéria orgânica na linha de plantio de teca. Então é como que um sistema que vai se retroalimentando, né? O gado ele gera um benefício para a linha de plantio de teca, ao mesmo tempo que o plantio de teca gera um benefício para o gado, e tudo isso faz com que os dois componentes se desenvolvam ainda mais, consequentemente, o proprietário aí desse projeto ele fature ainda mais. E aí, claro, se você que está vendo esse vídeo, se você for um consultor florestal, né, se você estiver dando uma consultoria, uma assistência, se você puder explicar isso para o seu cliente, com certeza você vai agregar muito mais valor ao seu trabalho, e você também vai faturar mais, melhor, você vai ser um expert aí na área, você vai ser cada vez mais um profissional florestal de sucesso, tá? E também não para por aqui, tá? Eu vou até colocar aí como que um zoom na foto, de que quando a gente olha a gente viu agora há pouco a gente viu aquela foto anterior, onde não estava mexido, né? Então tinha vários galhos. Nessa área aí, o proprietário também ele fez uma desrama até mais ou menos uns 5, 6 metros de altura nas árvores da linha do plantio. Então, quando a gente dá um zoom, a gente percebe que realmente os galhos já estavam muito grossos, né? Então, ficou ali aonde tinha o galho, ficou ali a abertura na madeira, e vocês percebam que são aberturas bem grandes, né? Indicando que já era um galho realmente bem grosso, né? Então, isso é um ponto muito interessante para a gente avaliar, porque o ideal é que não chegue a esse ponto, né? O ideal é que, à medida que as árvores estejam crescendo, você faça ali essa operação de desrama
Eu diria que até 7 metros de altura, que é onde é mais ergonomicamente viável para o operador. E eu diria que, vamos supor, a cada 2, 3 anos, digamos assim, se você fizer essa operação de desrama, você vai conseguir conduzir um fuste o mais reto possível, com a maior qualidade possível, né? Porque o problema é que quando você demora muito tempo para fazer essa operação, ela fica mais cara, porque os galhos já são mais grossos. Muitas vezes o operador ele não consegue nem utilizar uma serra manual simples, ele precisa utilizar uma motopoda para fazer essa operação de desrama. Então, se é uma motopoda, ela é mais pesada, o trabalho rende menos, e além disso custa mais, porque tem o custo do equipamento, tem o custo do combustível da motopoda, né? Então, o ideal é você não esperar que o galho fique grosso. À medida que o galho for crescendo, digamos ali uns 2, 3 anos, a cada 2, 3 anos você já pode ir realizando essa operação de desrama, tá bom? Bom, nesse vídeo, né, foram essas as fotos e vídeos de operações e manejos, recomendações que eu fiz nesse caso, que eu decidi compartilhar com você, tá? Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida sobre tudo isso que eu expliquei, escreve nos comentários, que eu estou sempre de olho para responder na medida do possível, tá bom? Se você tem alguma sugestão, alguma coisa que você queira acrescentar a esses componentes, essas recomendações que eu fiz, também escreve aí nos comentários, que eu estou sempre de olho, tá bom? E eu vou pedir mais uma vez que, se você chegou até aqui, não se esquece de curtir o vídeo, tá? Porque aí, com tudo isso, o YouTube, a rede social, vai entendendo que esse assunto é de seu interesse e cada vez mais vai entregando isso para você, tá? E mais uma vez também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e também ativar o sininho para que cada vez que eu postar algum vídeo, algum conteúdo, você seja notificado e não fique de fora, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.